Olá! As inscrições para o Enem 2021 terminaram na semana passada com recorde negativo de participantes. Foi o menor número de inscritos registrado em 13 anos, cerca de 4 milhões, segundo os dados divulgados pelo INEP, instituto que organiza a prova. No ano passado, foram 5,9 milhões de alunos oficialmente inscritos. Infelizmente, as perspectivas para a educação dos estudantes do ensino médio no Brasil não são favoráveis. Um estudo publicado mês passado, realizado pelo Instituto Unibanco, em parceria com o INSPER, apresentou dados que estimam a perda da aprendizagem devido à pandemia de Covid-19 entre os estudantes das redes estaduais de educação que irão concluir o ensino médio no Brasil em 2021. As estimativas são alarmantes. De acordo com a pesquisa, estudantes que chegaram em 2021 ao terceiro ano do ensino médio já perderam 9 pontos de aprendizagem em língua portuguesa na escala do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e 10 em matemática. Isso equivale a quase metade do que um aluno tipicamente aprende em português ao longo de todos os 3 anos do ensino médio e a 2/3 de tudo o que ele aprende em matemática. Para falar sobre esses números, eu conversei com a professora do Departamento de Educação da UFOP, Zara Figueiredo. Ela explicou que é possível recuperar o ensino que foi perdido, mas para isso é preciso planejamento e investimento. Veja na entrevista. Muito obrigada, professora Zara, por aceitar o convite da TV UFOP. Obrigada, eu que agradeço. Professora, de acordo com os cálculos do estudo que nós apresentamos, os alunos das redes estaduais de educação que vão concluir o ensino médio no Brasil em 2021 perderam, em média, no ano passado, 10 pontos na escala SAEB do aprendizado. Professora, como especialista em educação, quais fatores a senhora atribui a essa perda? Você pode levantar uma série de fatores, né? Fatores intraescolares e fatores extraescolares. Obviamente, a perda maior é estar dentro desse espaço de educação, que é a escola, e, portanto, conviver com colegas e ter essa interlocução com os professores de modo presencial, né? Então, a perda vem por esse aspecto, mas, por outro lado, também a perda vem em decorrência das próprias condições concretas em que esses alunos estão vivendo na pandemia, que significa uma ausência de uma infraestrutura, de uma conexão de qualidade, para minimizar essa perda e essa ausência de uma interação mais efetiva entre aluno, colegas e professores, basicamente. E o que essa perda pode acarretar para o futuro dos estudantes? Bom, você tende o efeito mais visível é o aumento das desigualdades, em termos de aprendizagem, obviamente, mas em termos também de mercado de trabalho, em termos vinculado ao mercado de trabalho, também as perdas e as desigualdades relativas ao acesso ao ensino superior. Porque veja que os alunos alguns farão Enem, embora o Enem esse ano já mostra para nós uma perda enorme de alunos, né, praticamente reduziu-se pela metade, mas muitos alunos não tenderão, na verdade, a não participar, e aqueles que vão participar, você vai observar, me parece, uma tendência aí de ter menos capacidade de fazer a pontuação mínima necessária para acessar programas governamentais, por exemplo, né? Então, é dessa ordem. Essas são a perda do conhecimento, principalmente, porque isso é uma educação básica, não é? Portanto, formadora. Segundo, uma perda para o mercado de trabalho, em termos de mercado de trabalho, posição dentro desse mercado de trabalho, e também, de modo mais imediato, o próprio acesso ao ensino superior, via Enem, não é? Aqui cabe a gente destacar que essa perda de alunos na inscrição do Enem também pode estar relacionada a esse período de pandemia. Eu gostaria que a senhora falasse mais um pouco sobre o que esse dado aí, dessa baixa nas inscrições do Enem, significa hoje para o Brasil no quesito educação. Uhum.
Então, você tem que pensar esse Enem, essa baixa inscrição do Enem esse ano, obviamente relacionado por um lado da pandemia, né? Não há dúvida. Então agora, ele está sugerindo algo ainda mais profundo, que é basicamente a evasão escolar. Então, o ensino médio, a gente precisa nunca, quando a gente vai avaliar o ensino médio, nessa interface com a pandemia, a gente não pode esquecer como era o ensino médio antes. O ensino médio pré-pandemia já era um extrato educacional, já era uma etapa da educação bastante fragilizada em termos de aprendizagem, em termos de acesso. Você tem a vaga, mas muitos alunos não querem estar no ensino médio, não se reconhecem, acham que o ensino médio não é de qualidade. Se você for pensar o ensino fundamental e o ensino médio, nós praticamente universalizamos o ensino fundamental, mas os dados do ensino médio, eles estão ali por volta de 70 e poucos por cento, ou seja, uma etapa que é ainda obrigatória, de 15 a 17 anos, você tem um contingente enorme de alunos fora da escola. Com a pandemia, isso tende a acentuar. Então, parte dessa baixa inscrição do Enem pode vir, eu acredito que tenha vindo já dessa evasão do ensino médio, né? O segundo momento, houve uma perda financeira significativa nas famílias. Boa parte dos meninos do ensino médio já são arrimos de família, eles já trabalham, e teve uma perda financeira dentro da sociedade com a pandemia, isso pode ter impactado, e nós não tivemos de forma nenhum programa para compensar essa perda. Eu estou dizendo em termos de inscrição, inclusive, né? Para o aluno, aquele aluno que já prestou, que não é a primeira vez que ele vai prestar o Enem, existe um custo envolvido. E havendo uma perda de recursos financeiros desse aluno ou da família desse aluno, o pagamento da inscrição fica muito alto. E você não teve nenhuma ajuda governamental para pensar isso, né? Portanto, essa baixa do Enem está também vinculada a isso. E, por fim, uma própria percepção do aluno que ele teria muito pouco dentro desse mercado competitivo educacional, digamos assim, que é o Enem. E é possível que essas mesmas perdas educacionais tenham ocorrido entre os estudantes de escolas particulares? Então, existem escolas particulares e escolas particulares. Você tem que pensar essa questão muito relacionada ao capital cultural em que esse adolescente está, nessa família, né, o pertencimento social e econômico dessa família, né? Então, você tem alunos estudando em escolas particulares que elas têm uma condição, inclusive, mais precária que algumas escolas públicas. Então, não tem essa ideia da escola particular ser uma escola perfeita, isso é um romance, né? Esse é um debate mal feito sobre a escola particular. Então, existem escolas particulares com infraestrutura e também acesso à internet e à própria proposta do ensino híbrido muito ruim também. Bom, mas de todo modo, você, quando pensa nessas perdas, você tem que pensar também qual é o contexto socioeconômico que esse adolescente está envolvido. Então, por mais que a escola privada tenha deficiências nesse ensino híbrido, e de fato tem, né, isso é fato, você precisa pensar que os aspectos extraescolares compensam e mitigam um pouco esse efeito. Então, veja, a escola particular pode estar tendo problemas na abordagem dos conteúdos no formato híbrido, a internet pode não estar funcionando tão bem assim, ao contrário do que se quer imprimir, mas esse aluno em casa, né, ele pode ter acesso a conteúdos na internet, assinaturas de programa, assinatura de plataformas, viagens, o capital cultural incorporado dentro da casa dele tem um fator, tem um peso enorme sobre você conseguir mitigar essa perda ou não. Portanto, além da parte da escola privada, você precisa pensar
qual é essa família, né, em que esse menino está. Portanto, se uma família tem um capital cultural mais alto, você tem elementos aí, um capital cultural que a gente chama de incorporado às práticas dessa família, que tendem a minimizar o impacto dessa ausência de uma educação presencial nos termos que nós conhecemos. O que boa parte dos alunos da educação pública não podem contar, não é? E, além dos prejuízos no ensino, os jovens, principalmente os da educação pública, eles também enfrentaram outras perdas nas áreas da saúde e bem-estar, não é mesmo? Como nós já até comentamos sobre as infraestruturas familiares. Exato. Porque a gente tem que pensar assim, a escola pública hoje, não hoje, mas já há algum tempo, ela tem assumido o espaço de uma série de outros equipamentos sociais ausentes dentro de comunidades carentes. Então, dentro da escola pública, ela tem assumido muitas vezes o lugar de cultura, de lazer, né, até mesmo de saúde. Com as escolas fechadas, isso está relativamente perdido, né? Quer dizer, em determinadas comunidades em que os alunos não têm uma quadra pública ou não têm nenhuma atividade cultural mais significativa ou de lazer, é na escola que isso acontece. Nós sabemos, não é o caso do ensino médio, mas no caso da educação básica, a gente sabe que muitos pais têm na escola um lugar seguro onde pode deixar os filhos, no ensino fundamental ou mesmo na educação infantil. Então, isso, na pandemia, isso tende a se perder, né? A escola como espaço seguro para deixar o filho, 2 refeições, atividades de lazer que acontecem. Então, o impacto é alto, diretamente relacionado à educação, porque todos esses elementos incidem sobre as aprendizagens, né? E como a senhora acredita que as políticas públicas devem trabalhar daqui para frente para tentar minimizar esses problemas? O que nós sabemos, dito de forma muito rápida, né, é que existem aprendizagens mais globais, existem aprendizagens mais específicas. O que significa que aquilo que um aluno, uma habilidade, uma determinada habilidade que o aluno tenha perdido nessa pandemia, e de fato perdeu, né, não significa que ela é irrecuperável. A partir do momento que o aluno ele é exposto novamente a uma educação de qualidade, obviamente que ele recupera essa aprendizagem, porque aquilo cognitivamente já está, se não consolidado, mas ele já teve contato com aquela habilidade, com aquela competência, né? Bom, e aí a gente precisa pensar que isso também não é gratuito. Portanto, para que esse aluno ele retome e consolide aquilo que ele perdeu, é necessário você ter um planejamento muito claro do retorno dessas aulas. Isso significa ter políticas educacionais muito claras, delimitadas e bem desenhadas, o que implica também recursos. Então, o que nós temos que fazer para minimamente reduzir esse impacto? Primeiro, precisa, né, se for mantido um ensino híbrido, ele precisa ser de fato um ensino híbrido, né? Bom, esse aluno no ensino híbrido, ele precisa ter uma qualidade muito maior do que foi ofertada até agora, em termos de discussão dos conteúdos. Já no cenário de retorno, caso haja a possibilidade de vacinar esses adolescentes do ensino médio, alguns estados já estão fazendo isso, inclusive, né, alguns já até voltaram, é preciso que esse aluno seja exposto a um número de horas muito maior do que no momento pré-pandemia, mas não basta a hora. Precisa ser uma hora qualificada. Então, naqueles termos que nós conhecemos, seria uma educação integral. Esse aluno precisaria ter, né, o horário, as 4 horas de aula, como ele já tem, mas ser exposto a mais horas aula, e essas horas aulas precisam ter uma qualidade ainda mais clara de onde se quer chegar. Quer dizer, você não dá mais, você não tem, se você quer realmente potencializar, recuperar aquilo que foi relativamente perdido e potencializar isso, você tem que ter clareza no currículo, ou seja, quais são as habilidades e competências que nós ainda precisamos
consolidar, fazer esse trabalho claro, centrar força nisso e para além das horas que nós estávamos lidando, não é? Quer dizer, trabalhar 4 horas na mesma perspectiva é, de fato, sancionar o fracasso. Então, nós precisamos ter mais horas e mais horas mais bem trabalhadas, com foco e clareza do que precisa ser, do que é absolutamente necessário dentro desse currículo de ensino médio. Qual é a previsão que a senhora faz para a educação pública no Brasil nos anos seguintes? Bom, existem 2 cenários, não é? Um cenário que para mim é o grande equívoco, se você voltar significar repetir o que era pré-pandemia. Isso significa, voltar ao normal nesse sentido, significa você repetir um processo fracassado, porque querer voltar à normalidade é dizer que você queria voltar a uma educação que não era de qualidade antes da pandemia. Estou falando a educação de qualidade no sentido de aprendizagem, basicamente, aqui. Então, esse é um cenário. Eu espero que não seja esse. O segundo cenário, que é o que eu desejo, né, e espero bastante, eu acho que a sociedade ela precisa se mobilizar para isso, no sentido de cobrar, que é a educação sair da retórica política como uma área estratégica e, de fato, se tornar isso. Ou seja, os gestores públicos, prefeitos, governadores, presidente da República, tirarem a educação desse campo meramente retórico e assumir a educação como uma política séria que ela deve ser, estratégica, vital e um direito absolutamente básico, público e subjetivo do indivíduo. Isso significa, basicamente, repensar a escola que nós tínhamos antes, pegar essa pandemia e fazer da pandemia uma janela de oportunidades para reestruturar uma escola para garantir aquilo que já está na Constituição há muito tempo, que é a educação é um direito público e subjetivo. É isso que eu queria que ocorresse, que eu espero, e também, junto com a sociedade, estamos prontos para cobrar isso, né? Já que não é um favor, é um direito. Muito obrigada, professora Zara. Mais uma vez, eu agradeço a participação da senhora e essas informações tão valiosas. Eu que agradeço. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para saber como está a questão do retorno presencial das aulas em Ouro Preto e Mariana. Em nota, a Secretaria informou que o Estado tem dado continuidade ao retorno híbrido, seguro, gradual e optativo das atividades presenciais, iniciado no dia 21 de junho nas escolas da rede estadual de Minas Gerais, e que todos os municípios mineiros já podem retomar as atividades presenciais. No entanto, no caso de Ouro Preto e Mariana, o retorno ainda não ocorreu por restrições da administração municipal e os alunos das escolas estaduais desses municípios seguem desenvolvendo as atividades de forma remota, por meio do regime especial de atividades não presenciais. A Prefeitura de Ouro Preto informou também, por meio de nota, que no dia 15 de julho foi realizada a primeira reunião da Comissão Municipal Volta às Aulas, em que estavam presentes os secretários de Educação e Saúde, o representante da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, do IFMG, da UFOP, do Sindisfop, das escolas da rede privada e da Câmara de Ouro Preto, e que todos chegaram ao consenso de que o município ainda não possui condições viáveis para o retorno presencial seguro das atividades escolares e que uma próxima reunião já foi agendada para a primeira semana de agosto. Nós também tentamos saber da Prefeitura de Mariana como o retorno presencial das aulas no município está sendo discutido, mas não tivemos retorno até o fechamento deste boletim. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.